Olá! Então, estão com o teste via na mão? Nossa, até rimou, né? É muito importante que vocês estejam com o teste via na mão agora, porque eu vou agora passar pelas 24 forças, dando exemplos, explicando um pouquinho, para vocês irem entendendo, tá fazendo sentido, esse teste aqui bateu perfeitamente comigo, eu tenho essa força, você, né, se sentindo mais certo das suas virtudes, das suas forças de caráter, do que realmente você naturalmente tem, se apropriando desse poder, né? Porque é isso que, com o tempo que a gente vai conhecendo esse conceito, a gente acaba tendo consciência do nosso poder. Se não está com isso em mão, dá uma paradinha na aula, vai lá, faz o teste e vem. Que faz mais sentido. Né? Você pode até assistir, mas faz mais sentido você vendo o seu resultado, porque nas forças que eu vou falando, que foram as suas forças mais fortes, as que apareceram entre as 10 primeiras, você já vai compreendendo. Depois eu vou explicar todo o teste. Não existe teste bom e teste ruim. Existe o que nós somos, e graças a Deus existem várias pessoas de várias maneiras diferentes, e assim que é a beleza do mundo, essa diversidade. Né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vamos para o nosso start? Estamos na nossa terceira aula, parte 2, e hoje a gente vai passear um pouquinho pelas forças de caráter. Né? Aqui são todas elas, como você já conhecia, a gente já tinha mostrado esse quadro, mas vamos aqui na sequência. A primeira delas é a criatividade. Quem tem força e criatividade não necessariamente é artista, não é isso, porque a criatividade, entre outras coisas, ela serve para a gente resolver problemas. Aquelas pessoas que têm a ideia para uma solução, que encontram forma diferente de lidar com questões estressoras, que também muitas vezes acaba indo para uma questão artística. Então, a força e a criatividade, ela ajuda muito, muito no dia a dia a gente tornar as coisas mais leves, porque a gente encontra mais soluções. Né? Vamos aí à força curiosidade. Tem um primo malvado, né? Curiosidade tem a curiosidade no sentido de saber da vida do outro para focar. Não é isso. Aqui a curiosidade tem a ver com a pessoa querer fazer coisas diferentes, enfrentar medos, estar tá aberta a novas experiências, reconhecer e assim, nossa, é um desafio, eu quero. Quem tem força de curiosidade tem essa característica. Amor ao aprendizado. Sabe aquelas pessoas que sempre encontram maneira de estudar coisas novas, desenvolver competências, gosta de aprender, tem interesse, tem diversos conhecimentos amplos, né? Quando vê, já está envolvido no ambiente de trabalho para ensinar, para aprender, né? E gosta de superar esses obstáculos. Quem tem essa força mais forte tem essa tendência. Lembrando, gente, eu vou falar isso ao longo da aula, todos nós temos todas as forças. Algumas mais evidentes, outras mais adormecidas, né? Mente aberta ao critério. Algumas forças eu vou mostrar com dois nomes, porque na hora que foi traduzido, alguns livros usam um nome, outros livros usam outros. Então, aqui eu coloco os dois, porque se vocês encontrarem um material ou algo com essa duplicidade de nome, é por isso. Critério ou mente aberta, o que é? São aquelas pessoas que elas, antes de tomar a decisão, elas examinam todos os detalhes, são detalhistas. Numa equipe é muito importante que tenha alguém que tenha essa força mais evidente, né? É muito focado na realidade, mas percebe outras perspectivas, percebe o problema de maneira mais objetiva. Então, mente aberta ao critério, é fundamental que numa equipe multidisciplinar exista uma pessoa com essa força, que é aquela pessoa que a gente procura. Pede para fulano olhar que ele é detalhista. Perspectiva, sabe aquelas pessoas que têm a palavra sábia, conselhos inteligentes, vê de forma mais realista, mas vê com um olhar na frente, né? E está olhando bem maior, isso é que é bem interessante de quem tem perspectiva. Sabe das suas forças e das suas fraquezas, mas contribui com a sociedade, né? Trata as questões importantes baseado em sentido de vida. Perspectiva tem a ver com visão de futuro. Quem tem, evidente, mais essa força, tem essas características aqui. Dentro de outra dimensão, a gentileza ou generosidade. Como eu falei, às vezes aparece um nome, aparece outro.
São pessoas que, normalmente, quem tem essa força, lida bem com trabalhos voltados ao público, ao outro, porque tem consideração, é cortês, considera o outro, gosta de ajudar. Então, essa força, ela é interessante que esteja em pessoas que estão na linha de frente, área de vendas, área de atendimento, pessoas que lidam com o público em geral, profissionais médicos, que trabalham com outras pessoas, é interessante que tenham essa força evidente, ou que procure desenvolvê-las e se gostam dessas atividades. Amor. Amor no sentido amplo. Lembre-se que quando eu falo amor, é capaz de amar e ser amado, né? De cuidar do outro, de confiar nas pessoas. O amor permeia tudo, né? E quando você tem a força de amor, as pessoas tornam prioridades nas decisões. A força de inteligência social. Isso tem a ver com a consciência das próprias emoções e é conectado com a noção do outro. Sabe quando existem pessoas que elas vêm além do óbvio e elas percebem a mudança de emoção do outro, né? Faz ajustes para que exista harmonia no ambiente e consegue ter relações profundas e saudáveis. A força de justiça trata todos segundo os ideais universais de justiça. As pessoas, elas buscam recorrer a valores morais, elas respeitam essas diretrizes, elas tentam aplicar a força em todos os aspectos da vida, sempre baseado na questão moral e ética. É muito forte em pessoas. Quando a gente trabalhou, eu já trabalhei com várias áreas, eu percebo que quem trabalha na área da justiça, quando faz o teste, pelo fato de exercitar e depois em prática, normalmente aparece essa força como força de assinatura. Liderança. Aquelas pessoas que, quando eu falo força de liderança, não necessariamente a pessoa é um líder função, cargo, né? Mas são aquelas pessoas que naturalmente motivam as outras, quando vê que está tomando a frente, assume um papel mais dominante, escuta, mas tenta decidir com os demais membros do grupo, gosta de mobilizar e toma a frente. E, às vezes existem dentro da empresa pessoas que não são os líderes formais, mas eles exercem essa liderança. São pessoas que têm essa força. Cidadania e trabalho em equipe. Isso tem a ver com a questão do bem comum. Tem a ver com ajudar a formação da identidade, responsabilidade cívica. Em geral, essas pessoas elas têm boa saúde mental, pois conectam pessoas com o que é parecido, né? Então, sabe, trabalha para um bem comum. Força de cidadania, de trabalho em equipe, são pessoas mais que incluem mais, são mais inclusivas e procuram incluir os outros. Perdão e misericórdia. A força do perdão, ela é extremamente necessária para o nosso bem-estar, né? Renunciar ao direito e desejo de vingança. São pessoas que não têm a vingança como alimento para bater, descontar algo, né? Encontram um ciclo mais saudável de autoconhecimento. Normalmente estão dispostos a dar uma segunda chance, deixar de lado o rancor, aceitar a limitação do outro, que muitas vezes o perdão tem a ver com isso. Então, essa força, às vezes é difícil a gente tê-la, mas quando a gente desenvolve, busca entender melhor como desenvolvê-la, isso impacta muito na nossa saúde mental, no nosso bem-estar. Humildade ou modéstia, né? Não tem a ver com você se sentir menos. Você não quer, tipo, holofotes. A pessoa que tem essa força evidente, ela deixa que as realizações falem por si própria, né? Ela é honesta e sabe pedir ajuda, também percebe os outros, mas não quer aparecer, tá? E muitas vezes são aquelas pessoas que a gente chama low profile, né? Às vezes tem um monte de coisa para poder falar e sempre estão mais caladinhos na deles, mais percebendo, mais ouvindo. A força de prudência tem a ver com uma pessoa planejadora, cuidadoso quando vai tomar decisões, então também é super importante ter na equipe, respeitar as regras, é mais comedido, controla mais a impulsividade,
Antes de dizer alguma coisa, fazer algum julgamento, analisa tudo. É centrado em planejamento, essa força de prudência é extremamente necessária em pessoas que trabalham assim, no operacional, que leem documento, que precisam tomar decisões e precisam ser muito detalhistas. Autocontrole e autorregulação, como o próprio nome diz, tem a ver com pessoas que não respondem por instinto, né, por impulso, né, pensam, fazem isso de maneira natural, regular os sentimentos e ações, tem posturas mais equilibradas em situação, não perde calma facilmente, exerce esse controle. Quando isso é natural, gente, isso é muito bom. Então, também é uma força que, às vezes, a gente não tem ela forte. Vocês vão ver que, ao longo dessas aulas, a próxima aula eu vou falar mais, nós temos todas essas, e se a gente quiser, podemos desenvolvê-las. Às vezes, no nosso teste, apareceu mais lá embaixo, mas por uma série de circunstâncias. Mas se eu precisar e quiser desenvolver, tem como. A bravura são aquelas pessoas lutadoras, toma atitude, aparece um desafio, é que toma a frente, né? Quando tem uma situação adversa, ela vai lá e isso é mola propulsora, tem propósito, independente das consequências, vai lá e age, mesmo que tenha risco, perigos, aquelas pessoas, quando você diz, olha, ela vai e luta e consegue. Força de bravura. Integridade tem a ver com pessoas que são muito genuínas, como elas falam de si mesmas, são abertas, honestas, compartilham seus pensamentos, estão em consonância com seus valores, têm um compromisso com você mesmo, mas sem desconsiderar o outro. Força de integridade. Persistência ou perseverança, tem força para ir adiante, tem foco, e encontra diversas maneiras de lidar com as adversidades para cumprir um objetivo. Aqui tem a ver com, tem um objetivo, vou lá e, sabe, tem determinação para cumprir. Vitalidade e entusiasmo, sabe aquelas pessoas que já acordam com energia em alta, né? Que tem a alegria de viver, diante de coisas simples, tem aquele sorriso, tem aquela disposição, é motivado, e tem aquele astral. Então, são pessoas com vitalidade e entusiasmo, força de vitalidade e entusiasmo. Apreciação à beleza e excelência. Quando eu falo de beleza, não é só beleza estética, pode ser a beleza de um comportamento, conseguem se conectar com a natureza porque percebem a natureza, pode ser a beleza da arquitetura, a beleza de um prato de comida, é detalhista nisso aí, se inspira quando percebe o comportamento belo, aquilo ali, né, faz ele conectar-se e querer ser excelente. São essas pessoas ligadas ao que os olhos veem, né, do comportamento, na estética, da beleza do ser humano, da beleza da natureza, da beleza da construção. A gratidão, uma força poderosíssima, essa é uma força que muita gente já tem estudos fortíssimos, quando nós temos isso naturalmente, é algo que faz bem, inclusive, para a química do nosso corpo. São pessoas que não se prendem a memórias negativas, tentam extrair o melhor das situações, procuram focar nos aspectos positivos das relações, das situações, dos momentos, agradecem genuinamente, reclamam menos, naturalmente reclamam menos, são pessoas leves. Força de gratidão, uma força muito importante da gente procurar desenvolver, para a gente ter mais leveza e bem-estar. Esperança e otimismo, a força que tem a ver com a visão de futuro, normalmente ela aparece quando a gente está numa parte difícil, que a gente age, que a esperança tem a ver com a ação, aprende com os erros, espera o melhor também de si mesmo. Quando eu falo esperança, tem esperança de situação, mas tem esperança consigo também. Força de esperança e otimismo são pessoas que põem energia, mesmo uma energia de sair, de movimentar, mesmo em situações difíceis. Humor e ludicidade. O humor aqui aparece como uma força que tem a ver
com leveza, né? Enxergar o lado bom, sabe, fazer aquela coisa no ponto, né? A gente vai ver nas outras aulas que existe uma maneira de você usar a força com equilíbrio, não é sobreutilizando nem superutilizando, mas torna o ambiente leve. Aquela pessoa que às vezes tem humor no ambiente de trabalho, quando ela falta, ela sente falta, a gente sente falta, libera muito facilmente as energias negativas, porque consegue até brincar com isso. O humor, até mesmo em situações estressantes, dá essa leveza. Numa equipe, num grupo, na família, sempre é importante ter essa pessoa que tem essa força mais evidente. E espiritualidade é a força que tem a ver, não está ligada à questão religiosa, gente, tem mais a ver assim, você entender o quanto você é num esquema muito mais amplo, né? Ter consciência desse sagrado da vida, né? Ter senso de conforto diante da diversidade, ter sentido além do óbvio. Essa força nos ajuda muito a lidar com momentos também difíceis. Era isso que eu tinha para falar de todas as forças. Eu espero, se tiver dúvida, volta na gravação, escuta, olha o teste de via de vocês. Eu deixei aqui uma frase de um texto da Marianne Williamson, de 92, e que muitas vezes atribuem esse texto ao Mandela, mas eu vou deixar ele vai estar na íntegra no nosso ambiente de acesso, né, dos materiais, e eu digo, procure entender quais são as suas forças, coloque, desenvolva, entenda, compreenda, torne consciente, porque nós nascemos para brilhar. E esse trecho que eu peguei da poesia dela, diz, nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. E a gente, brilhando, a gente ajuda outras pessoas a brilhar. Espero vocês na próxima aula, que a gente vai detalhar a questão do nosso teste. O que significa cada posição e como é que a gente pode fazer para trabalhar, tornar consciente, fortalecer as nossas forças.